A cana-de-açúcar chegou ao Brasil no século XVI, primeiro século da colonização. Ela é originária da Ásia, depois transferida para o Mediterrâneo, para a Ilha da Madeira e depois foi trazida para o Brasil. E aqui em Pernambuco chegou com o primeiro donatário, Duarte Coelho Pereira. O primeiro engenho de Pernambuco surgiu onde é hoje o Forno da Cal, em Olinda. Era Nossa Senhora da Ajuda, por volta de 1540. Não tinha lógica os colonizadores chegarem na orla marítima, andarem 200, 300 km para o interior e começarem a fazer a colonização do interior para fora, não é? Então era de junto do mar para o interior. Porque produziu açúcar, botava açúcar no barco, levava para o porto. Todos os engenhos de Pernambuco, quer os engenhos reais, que eram aqueles movidos a água, quer os engenhos trapis, que eram movidos a tração animal, ou os engenhos depois a vapor, todos eles eram chamados de engenho banguê. Por que eles eram engenho banguê? Porque era no banguê que se carregava o bagaço dele, levava-se para a bagaceira, onde ele era seco, e depois o bagaço seco era conduzido até a fornalha do engenho, onde ele servia de combustível para acionar a caldeira e cozinhar o mel. As moitas de engenho eram constituídas pela casa de moenda, pela casa de caldeira, que ficava logo ali, era onde havia o cozinhamento do mel, onde tinha as taxas, a casa de purgar, que é essa onde nós estamos, o encaixamento e a destilação. Aqui é onde era transformado o mel cozido que vinha da moita do engenho em açúcar mascavo. Então o processo consistia no seguinte: você na moita, você moía, extraía o caldo, ia para as taxas de cozimento e quando estava em ponto de virar açúcar, era transferido em balde manualmente para essas formas. Aqui ele levava 5, 8 dias em média, conforme a qualidade da cana, para cristalizar. Quando ele cristalizava, ele tem uma rolha de madeira embaixo, tirava-se aquela rolha e o mel corria, que não cristalizou, ficava só o pão de açúcar. E o açúcar que ficava aqui dentro, você deitava no banguê, levava para o seca, aqui ao lado, virava, ficava nesse formato aí. Antes do advento das usinas, se purgava uma parte do açúcar mascavo, que era para aquelas famílias mais abastadas, da cidade e do campo. Eles passavam a ter o açúcar branco. E o processo era através do maçapê, com a água que ia chupando as impurezas do açúcar mascavo. E o mel que ficava aqui, você produzia aguardente durante o ano todo, que era uma renda complementar que a propriedade tinha. A
50 anos atrás, aqui no município, a gente tinha 107 engenhos de rapadura. E hoje só existe o nosso. O caldo da cana, à medida que ele vai cozinhando, ele vai mudando de densidade, vai engrossando, vai mudando de tacho. Até chegar no último tacho, que é chamado tacho de alça, é um tacho de cobre, é onde o mestre reconhece o ponto da rapadura. E aí esse caldo agora bem grosso, é uma verdadeira massa a 148 graus centígrados, ela é despejada na ganela. Esse engenho Itapirapurá, do ponto de vista histórico, ele é também muito rico porque ele preserva muitas edificações. Então, é um engenho que tem casa grande, que tem igreja e que tem cemitério, que, como era de costume na época, era construído na parte geograficamente mais alta, e depois, ao longo da colina, iam tendo as outras casas. Tinha uma mercearia que a gente chamava de barracão, onde se vendiam os víveres, tem toda a moita. O que se chama casa grande nem sempre era uma grande casa. Casa grande é uma expressão que surgiu somente no século XIX, né? E que ficou, assim, sacramentada com o livro de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Mas nem sempre se chamava casa grande, nem as casas eram grandes. Tanto os holandeses se referem às casas dos donos de engenho, como se os donos de engenho não fizessem muito caso, não desse muita importância à casa, desde que o engenho fosse bem, o resto era secundário, né? Com o tempo, né, principalmente no século XIX, é que a gente vai ver casas monumentais, onde realmente, por conta até mesmo da melhoria das comunicações, famílias passam a residir nas casas grandes, né? As fábricas não, as fábricas e as moitas, né, elas tinham a sua fisionomia, o seu aspecto praticamente ditado pelo processo construtivo, né? Se as moendas eram movidas a roda d'água ou a animais, né? Isso, de certa forma, definia um layout da fábrica. A capela também era muito simples, mas simples mesmo era a senzala, né? Realmente, porque a senzala era praticamente um depósito de gente, né? Não tinha nenhum conforto, né? Era quase como se fosse uma prisão, né? A
casa grande, ela não era desse tamanho que a gente vê hoje, ela era uma casa bem menor, tanto que a casa ela é bem mais antiga do que a capela. Depois é que teve a construção da capela e posteriormente essa casa grande ela foi crescendo ao lado, em direção à capela, até hoje formar um só corpo, que isso é uma das características marcantes aqui deste engenho. O senhor de engenho chegava à capela por uma ligação a partir da parte superior, do pavimento superior do engenho, e chegava à capela no coro ou nas tribunas e podia assistir às missas sem se misturar com o povo ou com os escravos. Quer dizer, é um tipo de arquitetura que mostra claramente a discriminação social. As capelas mudaram um pouco, né? O que talvez se possa falar como característica marcante dessas capelas é um alpendre na frente, né? O que se pode atribuir ao fato de muitas pessoas assistirem à missa fora da igreja, porque não eram batizados, eram catecúmenos, né? Às vezes escravos, né? Então assistir à missa dentro da igreja era um privilégio de poucos. Antigamente o pai, né, era o dono, o senhor absoluto de todas as coisas. Era o Deus Todo-Poderoso. Ele ministrava seus bens, como também administrava os seus filhos, sua mulher, seus escravos. E eles tinham praticamente uma lei que era usada por todos eles, que tinha que os filhos que nascessem teriam que cumprir aquela lei. Então o primeiro filho ficava no engenho, onde ia trabalhar e dar continuidade ao trabalho do pai. O segundo ia ser bacharel em Direito, esse poderia sair, viajar, fazer da vida dele lá fora o que ele quisesse. O terceiro seria padre, o quarto seria médico e assim sucessivamente. Os rapazes, eles mandavam para a Europa. Com 10 anos, mandava para estudar na Europa. Um erro horrível. Se eles iam voltar para receber eles para os engenhos, para continuar, né? Não, mandava para a Europa. Quando voltava, não sabia nem português, quanto mais como tomar conta do engenho. As mulheres não aprendiam a ler nem a escrever. Para não escrever para namorar. Não deixava. E casavam muito cedo. E viviam submissos aos maridos e aos filhos, né? E quando nasciam os filhos, já sabia com quem aquele filho ia casar e aquela filha a quem estava prometida. Geralmente os casamentos eram com os parentes, por causa da tal coisa, de ficarem com a terra, com os engenhos. Evaldo Cabral de Melo chama de sacarocracia, né? Quer dizer, essa aristocracia do açúcar, né? Era realmente uma evidência muito grande, principalmente em Pernambuco, né? Em que havia o horror ao trabalho braçal da parte do senhor de engenho, evidentemente, e dos seus familiares, né? Porque tinha gente para fazer tudo, né? Para abanar, para cozinhar, para escovar, para tudo. De umas coisas que eu acho curiosas que ele tinha e que penso que era comum nesses engenhos eram essas cédulazinhas que o próprio senhor de engenho emitia e que tinham valores faciais variáveis. Esse aí é de 1000 réis e 300 réis e que valiam como dinheiro. Eu acho que isto era um pouquinho como uma economia fechada, não é? O engenho tinha a sua mercearia, o pessoal recebia em cédulas, entrava do lado da mercearia, saía com as compras, deixava as cédulas lá.
A mão de obra do engenho, basicamente, era o escravo. Indígena no começo, africano depois, mas dominantemente africanos. E o escravo vivia na senzala sob o controle dos feitores. Além do escravo, havia os técnicos, o mestre de açúcar, o fazedor de aguardente, né, que eram geralmente portugueses ou eram mestiços já, contratados para aqueles afazeres. Eu só não fui aqui cego de guia, bati a guia para cego eu fui. Eu cortei cana, pastorei boi, chamei boi, todo serviço de rico, não, mais de pobre, a maioria do serviço de pobre eu fiz. Serviço de engenho, né? O trabalho nessa região, na verdade, ele tem uma herança muito perversa, que é a herança da escravidão. E essa herança ela se manifesta nas várias formas. Primeiro, no valor do trabalho. O valor do trabalho nessa região sempre foi calculado pela sua reprodução material e nunca pelo valor da pessoa humana que trabalha. 3 toneladas. 3. Aí meu menino tem que fazer 6 para dar o salário dos dois. Que é 130 que nós recebemos. 130 conto, aí não dá. Aí nós só receber ali e encosta no varejão. Aí só dá uma feirinha. Aí a gente tem que se rebolar, plantar alguma coisa para comer. Tem que plantar, passa fome. E o trabalhador, descendente dos escravos, ele se transformou em morador dos engenhos. O trabalhador morador dos engenhos ficou na relação dependente do proprietário da terra. Se na época da escravidão o proprietário era dono de tudo, da terra, das casas e do corpo de quem trabalhava, no morador ele passa a ter um controle semelhante a ponto de dominar todo o tempo de trabalho do morador. A partir do período republicano, alguns empréstimos são concedidos a um grupo, né, menor de senhores de engenho, muito restrito, e eles conseguem então estabelecer aqui o grande sonho deles, que era a mecanização da indústria agroaçucareira, e estabelecendo então as usinas. E o que aconteceu com o restante dos senhores de engenho de pequeno e médio porte? Esses se transformaram então em apenas fornecedores de cana. Isto aí levou a um processo aqui de fechamento dos engenhos da Mata Norte toda. Por exemplo, o município de Nazaré, que era junto com Buenos Aires e Tracunhaém, tinha cerca de 160 engenhos. Na década de 50, fecharam todos, com exceção de um que virou a usina Matari, porque eles não tinham como competir com o açúcar cristal. Por conta da própria complexidade da usina, ela criou um outro, vamos dizer assim, conjunto muito mais complexo de edifícios, muito mais complexo do que o conjunto do engenho. Algumas deram origem a cidades. Por exemplo, Barreiros e Catende são cidades que surgiram de usina. Cresceram tanto que a cidade depende de tal forma da usina que ela se confunde com a usina. Pernambuco está hoje entre o 4º e o 5º produtor do Brasil em cana-de-açúcar e, portanto, na produção somada de álcool e açúcar. Nossa atividade no Nordeste ela emprega mais e, ao mesmo tempo que ela emprega mais, ela tem que ter uma certa competitividade para oferecer o seu produto no mundo, porque essa é uma commodity internacional. A gente não vende só para o mercado interno, a gente exporta para países da África, para a Rússia fortemente, para a comunidade europeia, para os Estados Unidos da América. Agora as usinas estão crescendo cada vez mais. E muita gente diz, em Pernambuco o açúcar está em decadência porque o número de usinas está diminuindo. O número de usinas está diminuindo, mas acontece que a produção está aumentando. A diminuição não é provocada pela decadência, é provocada pela concentração da terra e da produção. Na região tem 6 usinas e elas detêm 80% das terras. Então, quando ela passa a ter terra, essas terras ela não tem interesse em ter morador, então todos os sítios são eliminados, as sedes são desmanchadas.
que só interessa a terra limpa para plantar cana. A primeira cana que se usou aqui foi a cana crioula, que veio possivelmente, talvez ela tenha vindo da Ilha da Madeira com os portugueses. Não sei como ela resistiu tantos anos, ela foi cultivada durante 300 anos, a cana crioula. Depois da crioula veio a caiana. E hoje tem uma gama enorme de variedades de cana. Você, quando planta a cana, que corta ela, o tronco dela brota. Aquilo é a soca. Chama-se a primeira folha, é soca de planta. Quando você corta de novo, ela brota novamente, já é a riçoca. A pessoa depois já passa a chamar 3 folhas, 4 folhas, aquela cana não vai render muito não, porque já são 5 folhas. Quando a gente quer cortar crua, eles tocam fogo. A gente não toca, mas eles tocam, porque facilita para ele. Ele produz mais, tudo que ele produz mais, o retorno financeiro para ele é melhor. A gente corta queimada, porque se cortar crua, o trabalhador não faz a diária com ela crua. E livra de cobra, de caranguejeira, de tudo quanto é de... Lá vem o fogo, viu? As terras a erosão. A erosão vai afundando. As terras estão ficando cada vez mais fracas, que é uma região acidentada. A erosão cada vez vai mais... Porque todo ano nós temos inverno, né? A erosão vai raspando tudo. E as canas, as terras, os invernos vêm, de uns 10 anos para cá, vem diminuindo. Aqui chovia 1.400, 1.500 milímetros. Está chovendo agora, o ano passado choveu 700. Esse ano vai em quase 900. Então, esse plantio de cana que foi incrementado, talvez tenha sido um dos agravantes para a situação atual das constantes secas. Porque meu pai, quando tinha essa propriedade, ele só usava 1/3 dela para cana. A propriedade tinha 300 hectares, tinha 100 hectares de cana, o resto era mata e sítio de morador. Então, com o advento do Proálcool, os 300 hectares passou 300 hectares de cana. E todas as propriedades da região fizeram isso. Então, o que aconteceu? Você no município de Nazaré da Mata tem 1% de mata. Você sabe, coisa velha, ela desaba a qualquer hora. Então, toda hora a gente tem uma coisa para fazer, um conserto aqui, um conserto ali, cai uma porta, cai, e assim é a vida que a gente leva aqui, é consertando, preservando para ver se essa estrutura não cai. Porque como vocês viram, é uma estrutura completa, a moita do engenho é toda em pé, e a gente não queria só que isso passasse através de nossos filhos, que são os próximos, né? E não desabasse, não caísse. O patrimônio histórico? Deus me livre. Patrimônio histórico botar aqui, tombar, ele tomba mesmo. Tomba como tombou os outros, todinho que está tombado pelo patrimônio histórico. Porque eles não dão o mínimo, nada. Eles querem dizer tombei e acabou. Os proprietários dos bens tombados, eles esperam do Estado que quando tem o tombamento, quando existe o tombamento, a figura do tombamento, tanto em nível estadual como em nível federal, se vê que os proprietários relaxam na conservação dos bens. E nesse caso, a lei é muito clara, a conservação e a recuperação dos bens é de responsabilidade do proprietário. Mas o patrimônio veio e fez um serviço no telhado, ficou, por sinal, muito bom. Só foi o que fez só e nada mais. Mas eu não quero ver o ladrão entrar aqui e roubar. Se acontecer isso, eu me acho culpado. Na verdade, o que aconteceu foi isso. Ele teve a coberta restaurada, evitou-se um mal maior, que seria um desmoronamento, a transformação em ruína. Mas o que acontece com a Capela do Engenho Bonito é o que precisa ser rompido dentro da conservação do patrimônio. Não adianta restaurar sem definir um uso. Porque hoje não se mais restaura um local só por restaurar. Então é necessário que ele tenha um plano de gestão e de como ele vai ser sustentável ou não.
E claro, a gente não pode pensar que vão ser preservados todos os engenhos de Pernambuco, mas é muito urgente se mapear isso, se estabelecer níveis de risco, o que significa níveis de perigo, de periculosidade e níveis de vulnerabilidade, para que se avalie as emergências, as prioridades. Você não tem que pensar sempre que tem que musealizar o nosso patrimônio. Por que uma casa grande não pode ser um ambulatório? Por que não pode ser um posto médico? Isso é útil. E é possível fazer isso sem descaracterizar o edifício. E torna-se útil e a sua utilidade é reconhecida por quem precisa. A partir de 1980, eu diria assim, a década de 80, a década de 90, houve realmente uma crise muito grande do setor canavieiro, né? E não passou a ter as propriedades a mesma rentabilidade que tinha antes. Então, por conta disso aí, nós procuramos diversificar como fonte alternativa de você ter uma renda adicional à cana-de-açúcar para poder que a propriedade conseguisse sobreviver diante da crise que assolou basicamente o setor canavieiro. A cachaça deixou de ser uma coisa marginal, né? E está se tornando uma bebida que a classe A, vamos dizer, está tomando. Então, a aguardente artesanal é um negócio que está realmente tendo uma aceitação boa. Nós estamos procurando uma alternativa através do turismo rural. É uma alternativa mesmo para ajudar na manutenção da propriedade. Conhece um pouco da história do nosso estado, que é a história do Brasil, né, a verdade da colonização toda, da primeira monocultura que foi implantada no nosso país, a questão da cana-de-açúcar. Então aqui o pessoal tem uma verdadeira aula de história e é por isso que o nosso público maior aqui é o pedagógico, nosso turismo é mais o pedagógico. Como dizia o Dr. Zé Antônio Gonçalves de Mello, um historiador pernambucano, ele disse: a história de Pernambuco se confunde com a história do açúcar. Pernambuco é açúcar.